Saudações. Nós estávamos procurando algum artigo sobre alguns novos satélites que a Federação Russa vem desenvolvendo, e é um processo extremamente trabalhoso. Deixa eu explicar para vocês a lógica. O governo russo ele é extremamente refratário a qualquer informação. Não vaza mesmo. Assim, oficialmente. Mas o sistema tem uma falha. Os cientistas, eles são iguais em todos os lugares do mundo. Eles são seres que têm alguma vaidade. Não quer dizer que eles querem se tornar famosos, popstar, não. Se eles quisessem se tornar popstar, eles tinham virado cantor, né? Artista. Mas eles gostam de falar sobre o que eles fazem. Então, existe um local obscuro na internet russa, que é a plataforma Zen. Essa plataforma Zen, ela tem vários blogs igualmente obscuros, e esse é grande. Tem um número grande de seguidores. Mas, de um modo geral, são realmente blogs obscuros. Esse é o Minisfint. O Minisfint é especializado em rádio. Na verdade, é eletromagnetismo aplicado. Então, ele fala sobre rádio, fala sobre TV, fala sobre micro-ondas e fala sobre radar. Radar é um assunto interessante. Nós falamos ontem sobre algumas máquinas e nele ficou implícito, nessa fala nossa, a importância do radar. Então, eu falei, vou falar mais um pouco sobre radar, né? Eu ainda estou numa situação meio complicada de saúde, estou melhor, estou tranquilo, mas prejudica algumas coisas. Então, é mais fácil para mim deixar algo gravado do que uma live ao vivo. Então, vamos falar brevemente sobre radar. Certo? E lembrando que a nossa informação é exatamente o Minisfint. Não é um grande blog, mas para padrões do Zen, 1.800 seguidores é muito. Como eu disse, o Zen é uma plataforma meio nerd da Federação Russa. Ok. Ontem nós falamos sobre o Pantsir. E destacamos no Pantsir que o elemento mais importante era exatamente o radar. Certo? Dá para vocês verem essa espécie de bolacha que tem no centro dos canos de míssil. O radar é o elemento. Claro, você tem os mísseis, inclusive a notícia aqui, que eu peguei também no site russo, outro blog especializado, fala exatamente sobre o Pantsir S-1 e os novos mísseis bem baratinhos, mas muito rápidos e eficientes, que eles conseguiram desenvolver. O Pantsir, como a gente viu, ele elimina drone, e esses mísseis, apesar de serem pequenos, eles têm o que eles chamam de munição reativa. Então isso explode de uma maneira que vocês não sonham. O que tem essa munição mesmo, o que ela é feita, é segredo a 7 chaves. A versão de exportação não vai com essa munição. Mas vejam só, vocês podem reparar isso, são 12 canos. Cada cano cabe 4 desses mísseis. Então são 48 tiros. Cada tiro destrói um tanque. Certo? Você tá entendendo? Não estou falando de destruir drone. É claro que se destrói drone. É muito usado para destruir drone. Mas ele destrói tanque. Para vocês terem uma ideia da força de que, sabe aqueles Leopolds que estão mandando para lá? Então, parece que vai ser no máximo 200, né? Então, 4 desses Pantsir resolve o problema. Porque 12 canos, cada cano 4 mísseis, cada míssil, bom, a fração, cada enxadada é uma minhoca. Ele foi feito, evidentemente, para destruir coisas, né? Principalmente quais coisas? Drones, certo? A velocidade desses mísseis é muito alta, é muito rápida. E tanques. E eles têm um radarzinho na ponta. Aí tem 2 sistemas de radar. Por isso que eu estou mostrando o Pantsir como o máximo da tecnologia aplicada em arma leve, uma arma pesada. Repara, você tem um radar grande no centro, para detectar o alvo, e cada míssil desse tem um radar na ponta, que é para também detectar o alvo. Ele lança o míssil e esse aqui vai atrás do alvo detectado pelo radar central do caminhão, certo? Aqui o sistema Pantsir, vocês podem ver mais de perto, é tipo um tambor. É tipo um tambor esse radar.
Mas eu só quero lembrar que dentro de cada um desses canos tem 4 mísseis, dentro de cada míssil, outro sistema de radar. Então, radar é o cerne do desenvolvimento de máquinas modernas de combate. Mas como começou a história dos radares? É sobre isso que nós vamos falar. A história dos radares, ele começa lá no passado, muito, muito distante, quando, no século XIX, né? Século XIX. Quando no século XIX, houve as primeiras descobertas da função eletromagnética da luz. Vejam bem, a pesquisa começa com a função eletromagnética da luz. E aí chega nos radares. James Clerk Maxwell, quando ele desenvolveu as famosas equações de Maxwell, provou, teoricamente, a possibilidade de você usar essas ondas eletromagnéticas para detectar coisas, exatamente pelo efeito da reflexão, certo? O efeito da reflexão. Então, o princípio teórico, como a gente disse, pertence a James Clerk Maxwell. Mas, evidentemente, não foi James Clerk Maxwell que inventou o radar. Vamos lá, vamos explicar. Ao trabalho de Maxwell sobre ondas de rádio que podiam ser refletidas, essa é a questão, a onda de rádio é refletida por objetos de metal e refratada em meios dielétricos, exatamente da mesma forma que a luz, certo? Então, Hertz, que veio depois, demonstrou essa propriedade em 1888, usando ondas de rádio de 66 centímetros de comprimento, frequência de 455 MHz. Mesmo naquela época, nós estamos falando ainda do século XIX, a possibilidade de detectar alvos já chamava a atenção pelo interesse prático. Em 1904, em muitos países, né, já estava sendo pesquisado coisas nesse sentido. E a primeira patente foi registrada pelo engenheiro alemão Christian Hülsmeyer. Certo? O que Christian fez? Ele, aqui, ó, esse aqui da foto. Certo? Estão vendo, né? Christian Hülsmeyer, ele patenteou um detector de obstáculos e dispositivos para a navegação de navios. Foi baseado no princípio demonstrado por Hertz. O dispositivo foi chamado de telemobiloscópio. Mesmo assim, os videntes, as pessoas que antecediam as coisas, escreveram: essa invenção pode ser importante em futuras guerras. E tal se deu. Vamos entender como. Deixa eu só passar o slide aqui. Antes, a gente tem que lembrar que havia outros sistemas de detecção. Mas a questão, por enquanto, não é essa. Esse inventor construiu um telemobiloscópio e apresentou oficiais do gabinete naval alemão. Mas o aparelho não despertou o interesse dos oficiais. Gente, normalmente, assim, militar é burro, né? De um modo geral, militar é burro. Em todos os lugares do mundo, militar é burro. Não acha que a burrice é um privilégio dos militares brasileiros, tá? Que aqui eles exageram. Mas, de modo geral, militar é uma coisa meio burra. Não consegue, cara. Pô, isso teria mudado, e ainda bem, né, que eles são burros nesse caso, porque o destino da humanidade teria sido mudado se os militares alemães tivessem prestado atenção na invenção do nosso colega Hülsmeyer, certo? Ainda bem que o militar é burro, certo? Então não tinha necessidade econômica, social ou militar do radar até o início da década de 1930, quando surgiram bombardeiros pesados de longo alcance, e as principais potências mundiais começaram a desenvolver dispositivos capazes de detectar a aproximação de aeronaves inimigas. No entanto, é aquilo que eu já havia falado, antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos Estados nacionais desenvolveram dispositivos baseados em outros princípios além do radar. Esses princípios incluíam a detecção da direção acústica, detecção da interferência elétrica de sistemas de ignição de motor de aeronave, por exemplo. E eles tentaram usar sensores infravermelhos para detectar alvos aéreos. Mas nenhuma dessas opções, evidentemente, provou ser eficaz, né? Não dava, não rolou. Não aconteceu. Perfeito? Então, os primeiros radares militares surgem na década de 1930. 8 países, independentes um dos outros, já haviam iniciado experimentos sobre o uso do eco de rádio para detectar alvo aéreo. Isso foi motivado pelo crescente perigo militar, quer dizer, começo da década de 30,
1933 assume o Adolfzinho, né? Que é o Bolsonaro alemão. Então eu já sentia que alguma coisa ia dar errado. Então já havia alguma experiência suficiente no campo da tecnologia de rádio, além disso. Quais eram esses outros 8 países? Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França, União Soviética, Itália e Japão. Foram se começaram a fazer experiências com radar, com vários graus de sucesso e níveis de motivação. Quase simultaneamente, esses países começaram a trabalhar no uso de radar para o campo militar. No início da Segunda Guerra Mundial, muitos desses países já tinham amostra de radares militares operacionais. O efeito da reflexão do sinal de um objeto foi observado pela primeira vez no Laboratório de Pesquisa Naval em Washington, nos Estados Unidos, em 1922. Veja só, havia um transmissor de rádio de um lado do rio Potomac e um receptor de rádio do outro. Aí um navio passou acidentalmente no meio do rio e causou uma mudança no nível do sinal recebido. Certo? Então, essa é a configuração da chamada, hoje em dia, chamada de radar de duas posições. E é muito eficiente, muito eficiente. Apesar do resultado promissor no experimento, os oficiais da Marinha dos Estados Unidos, lembra que militar é burro, se recusaram a patrocinar novos desenvolvimentos. O princípio do radar foi redescoberto em 1930, quando o engenheiro eletricista americano Lawrence Howland notou que uma aeronave voando na área do feixe de uma antena transmissora causava uma mudança no nível do sinal recebido. Mais uma vez, os altos escalões navais não estavam entusiasmados com a possibilidade de detectar alvos por meio de sinal de rádio. Foi somente, vejam só, foi somente quando os engenheiros aprenderam, deixa eu passar o slide aqui para vocês verem o que eu estou falando, quando os engenheiros aprenderam a usar antena de rádio para transmitir e receber um sinal, agora chamado de radar de posição única, que o valor dos radares para detectar e rastrear aeronaves e navios foi finalmente reconhecido. O primeiro sistema foi demonstrado no mar, no encoraçado USS New York, no início de 1939, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros radares desenvolvidos pelo Exército dos Estados Unidos operavam na frequência de 205 MHz, era o SCR-268 para controle de armas e 100 MHz, o SCR-270 para detecção de aeronaves. Deixa eu ver, não coloquei a foto dele aqui, jossa. Bom, enfim, paciência, né? Ambos esses radares encontraram uso já na Segunda Guerra Mundial. Quando aconteceu aquele problema no Havaí, os radares SCR-270 detectaram com sucesso, em 7 de dezembro de 1941, os bombardeiros japoneses se aproximando de Pearl Harbor. Mas a importância dessa observação não foi percebida até que as primeiras bombas começaram a cair na base militar. Ou seja, os americanos detectaram. Os aviões japoneses detectaram. Só que não deram importância. Lembra? Militar é bicho burro. Cara, o Bolsonaro tem infestado o governo de militares, demonstra que ele é um bicho burro, que ele é um militar. Agora, o brasileiro médio ter acreditado que militar era salvação, que militar era inteligente, que militar era ordeiro, gente, a honestidade militar ficou provada no governo Bolsonaro. Né? Nós sabemos que ele é um mito. A competência de militar, o Pazuello demonstra muito bem isso. Né? E demonstra a desinteligência típica de um militar. Militar é bicho burro, gente. Com todo respeito, é claro que existem alguns militares inteligentes. É óbvio que existe. Mas, de modo geral, é uma classe feita de gente burra. Não no sentido que eles não conseguem aprender. Até conseguiria. A questão é que eles não conseguem perceber o alcance das coisas, não conseguem entender a mensagem da ciência. Então, o que nós estamos falando aqui é que radares SR-270 detectaram com sucesso os bombardeiros japoneses se aproximando em 7 de dezembro de 1941. Eles viram, só que não deve ser importante, né? É só uma máquina. Ok, né? De toda forma, os britânicos começaram a trabalhar no radar em 1935. O governo britânico, que já perscrutava a aproximação da guerra, exigiu que os trabalhos fossem acelerados. E em setembro de 1938, eles já haviam um sistema de radar criado, o Shenhome, que funcionou 24 horas por dia. Os radares Shenhome permitiram aos britânicos, com defesas aéreas limitadas, conter com sucesso vários ataques aéreos alemães durante o período inicial da guerra. Os radares operavam, então, na frequência de 30 MHz, em comprimento de onda curto, o que não é convencional.
Só que eles sabiam disso, gente. Não estou falando que os caras, tá vendo esses dois aqui da foto? Eles sabiam que não era o ideal, certo? Mas o que aconteceu? E esses inventores do radar britânico, que era o físico escocês Sir Robert Watson Watt, ele sabia que, né, não era o melhor. Mas ele dizia o seguinte: o que funciona é melhor do que a solução ideal que vai chegar tarde demais. Então, esse Robert Watson Watt, o escocês, é o da direita na foto. À esquerda é o Lawrence Hyland, que nós já mencionamos. Lawrence Hyland é uma figura interessante, Hyland, porque ele viveu 102 anos. Ele nasceu em 1897 e só veio a óbito em 1989. Ele viveu para ver o desenvolvimento da tecnologia que ele ajudou a criar. Certo? A União Soviética também, claro, iniciou na década de 1930 as suas próprias pesquisas, certo? Sobre radares. Na época do ataque alemão à União Soviética, em junho de 1941, aí vemos a diferença dos americanos para os soviéticos. Porque os soviéticos, os militares soviéticos e russos são mais inteligentes, porque a incompetência é punida. Não é igual no Brasil ou nos Estados Unidos, que você pode ser um militar incompetente o tanto que você quiser, que nada vai te acontecer, não. Na China, na Rússia, na Coreia, no Vietnã, se um militar for incompetente, com muita sorte ele paga com a liberdade, com muita sorte. Mas normalmente eles pagam com a vida. A incompetência, a covardia, a estupidez. Por isso lá eles são um pouco mais espertos, né? Então, em 41, já havia vários radares envolvidos por engenheiros. E um radar específico estava sendo produzido para detectar aeronaves com frequência operacional de 75 MHz, na banda do VHF. Só que esse desenvolvimento e produção foram interrompidos com o início do ataque alemão, e aí teve que transferir essa produção um pouco mais para o leste, né, porque nós sabemos o que aconteceu a seguir. Isso que vocês estão vendo na foto são os dispositivos alemães. A Alemanha foi o país que fez o maior progresso no início da guerra. Ela dispunha de radares terrestres e aéreos para combater bombardeios de países da coalizão anti-Hitler. E no início de 1936, um radar foi instalado com sucesso no encouraçado de bolso alemão. O desenvolvimento de novos radares, no entanto, foi suspenso no final de 1940, pois se acreditava que a guerra já havia sido vencida, lembra? Militares? Então. Foi aí que os Estados Unidos e o Reino Unido intensificaram ainda mais seus esforços. E quando os alemães perceberam a burrada que tinham feito, já era tarde demais para alcançar os desenvolvimentos anglo-saxões. De toda forma, com exceção de alguns tipos de radares alemães que operavam na faixa de 375 a 560 MHz, todos os sistemas de radar bem-sucedidos, antes da Segunda Guerra Mundial, operavam na banda de VHF, abaixo de 200 MHz. E isso estava associado a vários problemas. Em primeiro lugar, o radar VHF tende a criar um feixe muito amplo, enquanto o ideal é um feixe estreito, porque fornece mais precisão, melhor resolução e nenhuma reflexão de solo indesejada, nenhuma interferência. Além disso, o alcance do espectro VHF de uma onda eletromagnética não permite que ela emita um sinal com ampla faixa de frequência, o que é necessário para a emissão de pulso curto, justamente os que permitem determinar com maior precisão a localização de um alvo. E, finalmente, na faixa do VHF, o nível de interferência atmosférica é muito alto. Inclusive, essa propriedade foi utilizada para fazer radar atmosférico mais tarde, o que limita a sensibilidade do aparelho receptor. Então, apesar de todas essas deficiências, na década de 1930, os radares VHF já eram dispositivos bastante avançados. Mas, já no estágio inicial de desenvolvimento, foi reconhecido que a operação em frequências ainda mais altas era desejável, principalmente porque um feixe estreito poderia ser obtido em antenas relativamente pequenas, que evidentemente é sempre uma vantagem, né? Bom, como é que a coisa avançou durante a Segunda Guerra Mundial? Vamos aqui mostrar para vocês essas figuras aqui, vocês vão entender. O avanço na faixa de micro-ondas, com todas as suas vantagens, ocorreu já no início de 1939, com a invenção do magnetron ressonador por físicos britânicos da Universidade de Birmingham. Em 1940, esses britânicos orgulhosamente revelaram, não aguenta ficar com a boca fechada, o conceito de magnetron para os Estados Unidos e transportaram secretamente, ou seja, traíram o Reino Unido,
para o Reino Unido, cujo trabalho foi o principal, né, do laboratório de radar organizado pelo MIT na Universidade de Cambridge. Certo? O radar de micro-ondas tornou-se realidade ainda durante a Segunda Guerra Mundial, graças ao magnetron. Então, esses que vocês veem na esquerda são os dois inventores do magnetron, R. Booth e John Randall, e à direita o primeiro protótipo do magnetron. Como resultado do trabalho de laboratório, ao longo de 5 anos de trabalho, entre 1940 e 1945, foram desenvolvidos mais de 100 sistemas de radares diferentes. Um desses desenvolvimentos mais notáveis do laboratório foi o radar de controle de fogo de artilharia, SCR-584. De acordo com os nossos conceitos atuais, essa é uma estação de orientação de arma, SON. A estação utiliza um rastreamento com varredura cônica, no qual o feixe de trabalho chanfrado gira continuamente em torno do eixo central da antena, com a largura de um feixe, né, um lóbulo de 4 graus. Isso garante uma alta precisão de detecção angular, o que possibilitou apontar peças de artilharia para o alvo sem o auxílio da ótica. Vejam só, isso ainda durante a Segunda Guerra Mundial, certo? O radar SR-584 operava em frequência entre 2,7 e 2,9 GHz, a faixa da frequência da banda S, né? Com uma antena parabólica de diâmetro de apenas 2 metros. Esse radar foi utilizado pela primeira vez no início de 1944, na Batalha da cidade de Anzio. Tem um filme italo-americano de 1968, a Batalha de Anzio, que mostra exatamente isso. Esse novo radar apareceu na hora certa, porque naquela época os alemães já haviam aprendido como se evadir do sistema de radar SR-2008. A aparição do radar SR-584 no teatro de guerra pegou os nazistas de surpresa. A União Soviética, claro, esperta, produziu uma cópia do radar SR-584. Gente, os nossos irmãos, os comunistas, eles estão em todos os lugares. No golpe, não. É um infiltrado, não. Eu vi um sujeito de Catalão, que é da minha cidade, falar para um repórter que o terrorista lá que quebrou o relógio era infiltrado do MST e do pessoal. Cara, ele é da minha cidade. Todo mundo da minha cidade sabe que aquele infeliz passava 3 horas ouvindo o hino nacional, era um bolsonarista doente e estava associado com golpistas locais, médico, pessoal de sindicato rural, fazendeiro. Então o cara é direitista roxo, é um doente mesmo. Assim, doente, bolsonarista doente. E você vê um bolsonarista no posto. Eu não vou citar o nome, porque a empresa não tem nada a ver com a estupidez dos funcionários, falando merda, cara, falando a jacuzice dessa. O cara era infiltrado do pessoal. É incrível, gente. A gente está discutindo o avanço da inteligência humana, mas a burrice humana ela é muito mais ampla. Em número, ela ganha. Certo? Em número, ela ganha. De toda forma, realmente existem infiltrados. Não nessas coisas aí, né? Mas no exército dos Estados Unidos existiu sempre. Não, da mesma forma que no exército da União Soviética tinha infiltrado americano. De toda forma, a União Soviética conseguiu fazer uma cópia do radar SCR-58, chamado SON-4, para controlar o fogo de artilharia de grande calibre. Vou até mostrar para vocês. O radar é esse aqui, ó. É o SON-4. Foi esse radar, é desse radar que nós estamos falando. Certo? Bom, no pós-guerra, o desenvolvimento de radares desacelerou, claro, né, após a guerra. Segunda metade da década de 1940 foi passada na implementação de ideias apresentadas durante a guerra. Tinha prazo agora. 2 dessas ideias foram o radar monopulso e de indicação de alvo em movimento, que vão ser discutidos abaixo, certo? Quando a gente fala do radar Doppler e da detecção de velocidade do alvo. Mas foram necessários muitos anos de pesquisa e trabalho para concretizar essas ideias. Radares mais novos e melhores surgiram apenas na década de 1950, sendo um deles o radar monopulso de alta precisão ANFPS-16, que determina a posição angular de um alvo com a precisão de 0,1 miliradianos, o que é 20 segundos de arco. No entanto, é possível que o miliradiano do Exército dos Estados Unidos na OTAN não seja igual ao miliradiano geométrico, que é o miliradiano real. 1.6283 alvos de
círculo, e o milirradiano de país da OTAN é de 1,6400 avos de círculo. Mas essa diferença pequena, que só tem interesse físico, e não altera muita coisa, não. É como você cair de um prédio do 100º andar e do 95º andar. O resultado final é basicamente o mesmo. De toda forma, se vocês estão vendo na foto, são os irmãos Russell e Sigurd Varian, com o desenvolvimento Klystron, que foi que possibilitou esses radares, ainda em 1937. Mas, enfim, apareceram radares poderosos também, de alerta aéreo, com frequência de 220 a 450 MHz. Esses sistemas foram fornecidos com enorme antena rotativa, já explicamos no princípio, né, cujo tamanho horizontal era de 37 metros. Outra conquista foi o amplificador Klystron, que possibilita a criação de poderosos radares de longo alcance. Nós até mostramos aqui os seres humanos, né? Russell Varian e Sigurd Varian. E o Klystron é esse que você está vendo à direita. No início da década de 50, surgiram radares de abertura sintética, abertura artificial da antena, mas demoraram-se 30 anos para aperfeiçoá-los. É uma tecnologia muito difícil. Foi necessária a introdução do processamento digital. Então, o problema é que a tecnologia da física, da engenharia, estava resolvida. O problema é que era o processamento de dados. Então, somente com o desenvolvimento da informática, da eletrônica, a ideia, que já estava muito bem concebida em 1953, pode ser transformada no produto. Então, existia o conceito, existia a engenharia, mas não existia a capacidade de processamento. Por isso, nosso segundo, não vamos fazer hoje, mas nosso segundo vídeo dessa série sobre tecnologia vai ser exatamente sobre a capacidade de processamento, a indústria russa de semicondutores em específico. Depois nós vamos falar sobre a indústria chinesa de computadores quânticos. De toda forma, no final da década de 50, o radar de pulso Doppler era transportado para mísseis de cruzeiro Ar-Bomar, que foi introduzido. Certo? Toda a década de 1950 também foi dedicada a importantes desenvolvimentos teóricos no campo da tecnologia de radar. Quais são esses desenvolvimentos? Primeiro, a teoria estática de detecção de sinal contra ruído de fundo, a teoria da filtragem combinada, que possibilitou a configuração ideal do receptor de radar para detectar sinal fraco, que amplificou, evidentemente, o alcance, a função de incerteza de Woodward, que tornou possível, que é matemática, refinar a forma do sinal de sondagem para melhorar a precisão na faixa de medição e velocidade radial, e, finalmente, a filtragem Doppler, para indicação de alvo em movimento, que é o que os caras usam nos pardais das rodovias e ruas do Brasil. O que se tornou especificamente importante a partir do desenvolvimento de tecnologias digitais, porque as tecnologias digitais conseguiram colocar na prática desenvolvimentos teóricos que haviam sido feitos por matemáticos, certo? Eu vou, aqui, ó, o que eu estou falando, sim, é do pardal, certo? O desenvolvimento matemático foi feito primeiro, teórico, né? E aí, a partir do momento que surge a eletrônica, isso pode ser transformado num desenvolvimento prático, que é o que normalmente acontece. É por isso que tem que se investir em ciência. Certo? Um país não desenvolve sem desenvolver ciência e sem desenvolver teoria. O golpista Michel Temer e o genocida miliciano destruíram a educação brasileira. O golpista Michel Temer, principalmente com a reforma do ensino médio, que é uma burrice, né? Transforma a escola brasileira numa máquina de fazer jumentos, né? E entrega o ensino do país a essas apostilhas, sistemas privados, essa burrice toda, essa palhaçada de matéria, essa coisa que não funciona em nenhum lugar do mundo onde a educação funciona. Você pega esses teóricos aí do Instituto Ayrton Senna da Vida, e, claro, com o apoio de golpistas como Michel Temer, esses pastores, né? Nós vimos os pastores do governo que comandaram a educação do governo Bolsonaro. Então, você junta golpista e neoliberal e profissional do ensino privado com toda sorte de traidores, gente estúpida, e você cria uma coisa como a reforma do ensino médio. Você mata a educação brasileira na base. O nosso ensino fundamental já é ruim. Aí, quando você chega no ensino médio, você tem uma piora generalizada, e aí faz todo sentido o varejão do ensino, que se tornou o ensino superior privado brasileiro. Então, é um projeto. A estupidificação da nação. Nesse aqui, a gente consegue perceber a importância da ciência de base. Até agora, tudo que a gente viu foi avanço em física, foi transformado em teoria matemática,
E muitas dessas teorias matemáticas só pudessem ser implementadas quando surge a informática, quando surge a eletrônica. Então, quer dizer, se não houvesse teoria em física, se não houvesse matemático teórico, nenhum desses aparelhos seria possível, cara. Por isso é importante investir em educação, e é importante ter um sistema educacional que funcione. Sabe, a reforma do ensino médio, que torna a nossa educação, que já era ruim, muito pior, ela tem que ser abolida por causa disso. Ela tem que ser abolida com urgência. Não pode fingir que nada aconteceu, igual parece que está acontecendo com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, certo? Que só o povo brasileiro. Essas têm que ser abolidas, mas a reforma do ensino médio também tem que ser abolida. Porque ela, gente, sério, eu não preciso dizer nada, nem vou perder tempo aqui da nossa digressão sobre o radar para falar dessa jossa, mas eu não posso perder a oportunidade, né, de alertar todas as pessoas sobre o qual é importante abolir a reforma do ensino médio, do golpista. Parece que ele está nervosinho, né? Quando o Lula chama ele de golpista. Eu sei lidar com bandidos, claro que sabe. Era a turma dele no Porto de Santos, né? Era a turma dele no Porto de Santos. Claro que ele sabe lidar com bandido. Evidente que ele sabe, ele é um, né? Ele sabe lidar com os iguais a ele. De toda forma, vamos continuar. Bom, a operação do radar de onda contínua indicou em alvos de movimentação, movimento indica a velocidade. Então, você vê avanço, você já consegue detectar a posição, consegue detectar a distância, consegue detectar a direção, e com esses radares novos, baseados em sistema Doppler, como é que funciona? É o deslocamento Doppler, aquele efeito que a estrela que está se afastando, ela fica mais, eu não sei que quando se afasta fica de uma cor e quando se aproxima fica de outra. Normalmente, quando se afasta, fica vermelha, né? Ela tende ao vermelho. Quando a estrela está se aproximando de nós, ela tende ao azul. Por quê? Porque você tem uma onda, afastando, ela fica mais comprida. Então, quanto mais comprida a onda, mais próximo do vermelho. Aproximando, ela encurta. Quando mais curta a onda, mais próximo do azul ela é. Esse é o efeito Doppler. Então, medindo o efeito Doppler, você passou a ter a possibilidade de medir a velocidade. Esse deslocamento Doppler é a base dos detectores de radar da polícia. Vou até colocar a foto aqui, ó. Aí, tá aí já, né? Essa moça bonita, ela ilustra muito bem o que é esse efeito Doppler e qual o uso prático. Então, bom, ele serve para detectar num terreno um alvo com altíssima resolução e precisão. O deslocamento Doppler, no entanto, também é utilizado em sistemas de navegação de rádio para medir o deslocamento de uma aeronave. Esse é o princípio. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o princípio daqueles aviões radares. A Embraer, inclusive, fez um ótimo, excelente. Ele permite você também identificar furacão, deslocamento de vento, e que outros radares não são capazes de fazer. Então, o que eu estou dizendo? Que esse tipo de radar Doppler é também usado como radar meteorológico. Certo? Uma vasta aplicação civil e, com certeza, já salvou muitas vidas humanas. Mas agora vamos falar de outro tipo de radar, o Phaser da Array, que é controlado eletronicamente. Então, evidentemente, ele só pode ser usado quando já havia eletrônica. Entrou pela primeira vez em serviço no fim da década de 60. Naquele momento, o radar aéreo, que vocês estão vendo no avião aí, indicava alvos aéreos em movimento, e ele foi desenvolvido para a Marinha dos Estados Unidos. Nesse avião que você está vendo é um Grumman I-2, que é uma aeronave que estava em porta-aviões americanos. Certo? Esse aqui, ó, Grumman I-2 Hawkeye. Esse avião aqui que foi o primeiro. Deixa eu avançar aqui agora. Na década de 60, muitas das características dos radares over the horizon foram reveladas e também foram desenvolvidos novos radares para detectar mísseis balísticos intercontinentais e satélites espaciais. Você vê que a pressão aumentou muitíssimo. Isso que vocês estão vendo na foto é o radar desse tipo, over the horizon, e a Chroma, proposto por sugestão da publicação AVPRO para ser instalado em Cuba. Mas ninguém, evidentemente, o governo russo vai confirmar ou negar. Certo? A década de 1970, viu rápido desenvolvimento de tecnologia digital. Por isso que não devia ter fechado a fábrica de semicondutores no Rio Grande do Sul, que o Bozo fechou e o Paulo Jegues. Você tinha que ter desenvolvido ainda mais, não fechado. É incrível, gente. O golpe
do pastor Eduardo Cunha, a bancada ruralista, a bancada da Bíblia, né, os crentes, os banqueiros e tudo mais, e logo em seguida o governo do traidor entreguista Michel Temer, logo em seguida o governo do golpista miliciano, eles fizeram um mal enorme para o Brasil. Então, nesses primeiros momentos, a gente precisa reconstruir o que der e de maneira urgente. Porque, eu vou falar para vocês, tá difícil, né? De toda forma, voltando ao assunto, progressos radicais foram feitos nos projetos de radares Doppler de pulso aerotransportados, que aumentaram muito a sua capacidade de distinguir alvos aéreos de fortes reflexões locais. O sistema de alerta e controle aéreo AWACS e outros radares militares de interceptação aérea são baseados no princípio de pulso Doppler, tá? Já teoricamente perscrutado na década de 1930. E na década de 1970, como eu disse, a partir do desenvolvimento desses meios digitais, radares começaram a ser usados em naves espaciais para coleta remota de informações de inteligência no ambiente. Então, não só os satélites espaciais passaram a ser usados para fazer aerofotogrametria e tudo mais, mas para usar informações para tecnologia militar. Eu não sei se vocês se lembram, tanto ontem quanto anteontem, eu falei de um satélite russo, e esse foi o motivo pelo qual eu fui parar nesse site russo complicado que eu estou aqui mostrando para vocês. O que acontece? Tanto ontem quanto anteontem, eu falei que os russos tinham desenvolvido um satélite. Eu tinha explicado, eu tinha visto essa notícia, que os russos tinham desenvolvido um satélite muito sui generis. O que tudo indica, ele pesa cerca de 45 quilos, o que é incomum, é muito pequeno. É lançado a 300 quilômetros de altura e tem uma vida útil de 6 meses, pelo que consta. De toda forma, ninguém, gente, eu procurei mais informações a respeito desse satélite. Foi como eu vim parar nesse site, que eu estou usando para falar sobre o radar para vocês. Mas, de toda forma, isso que a gente acabou de ler aqui agora, de falar aqui para vocês, ilustra o princípio, certo? Provavelmente esse radar russo usa, até agora não se sabe de outra tecnologia, um princípio de pulso Doppler, certo? Que foi desenvolvido na década de 70, e que permite a coleta de informações de inteligência no ambiente. No caso, o ambiente é a planície do Dnieper, né? Na Ucrânia. A novidade é que esse satélite consegue transmitir essas informações para as forças em campo. Então, ao invés de usar satélites numa altitude muito maior, com uma frequência muito maior, os russos lançaram esse satélite pequeno, mas extremamente potente e muito preciso para conseguir informação em tempo de combate real, usando o princípio de pulso Doppler, certo? Então é sobre isso que a gente queria comentar, sobre essa tecnologia russa, porque, gente, de verdade, foi o máximo que eu consegui de informação. Até agora, eu estou pesquisando, levantei cedinho, inclusive, para resolver umas coisas minhas, claro, né? E para tentar buscar informação a esse sentido. Consegui esse site aqui. A partir dele, aí eu vou usar outra tecnologia russa. Os cientistas gostam de falar, isso aí nós também é um engenheiro eletricista, gostam de falar sobre o que sabem, sobre o que gostam. E aí, nos comentários, normalmente aparecem outras pessoas que entendem. Você vai dando uma olhada nos comentários, que é exatamente o que eu estava fazendo antes de gravar isso aqui, para ver se eu consigo alguma informação de alguém que entende alguma coisa relativa a satélite. E aí você vai pesquisando, eu acho que no máximo uma semana eu consigo informações mais profundas sobre esse novo satélite russo. O que a gente já sabe até agora é que muito provavelmente o sistema que ele usa é esse de pulso Doppler, né? Já é um avanço. Nós sabemos como esse satélite russo funciona. De toda forma, na década seguinte, técnicas de radar evoluíram a tal ponto que os radares podem distinguir entre diferentes tipos de alvo. Na década de 80, tornou-se viável a produção em massa de radares fez da Rei, vocês estão vendo aí na foto, para sistemas de defesa aérea, como o Patriot e o Aegis, certo? Esse que vocês estão vendo à esquerda
é o PAVE-POS, é o alerta precoce, né, um sistema de alerta de radar precoce, bom, que é usado no B1B. Os avanços em sensoriamento remoto também tornaram possível medir os ventos que sopram sobre a superfície do mar, nível médio do mar, para medir geóide da terra, ondulação da superfície do mar, condição de gelo e outros efeitos ambientais. Novas capacidades de radares surgiram com a introdução de tecnologias do estado sólido e circuitos integrados, viu a importância de semicondutores de microondas, apesar do fato de que 10, 20 anos atrás, essas capacidades pareciam ser curiosidade científica. Né? É isso. Parecia ser uma coisa do outro mundo, mas avançou rápido. Outros avanços de computadores, saber, por isso que eu lancei eu nem sei qual que é o nome disso. Essa transmissão que eu estou fazendo sobre radares antes de falar de computadores. Porque eu quero deixar claro a importância de computadores, da indústria de semicondutores, como a CEITEC, que o governo do traidor miserável Jair Messias Bolsonaro e o infeliz que estava do lado dele, mas Jair Messias Bolsonaro é um burro, né? Ele é um jumento. Não é só um militar, ele é um jumento. É um imbecil de inteligência limitada. Então, o culpado maior é o cara que ele escolheu para estar do lado dele, o Paulo Jegues. Né? De toda forma, eu estou falando aqui especificamente em uso civil, novas oportunidades para prever eventos climáticos severos surgiram com a introdução de radar meteorológico Doppler. Por exemplo, o NexRad, que é o que vocês estão vendo na foto, que pode medir o componente radial da velocidade do vento, bem como a intensidade da precipitação. Quer dizer, você sabe a velocidade do vento e o tanto que está chovendo, a milhares de quilômetros de distância. Então, radares meteorológicos Doppler de avião, de aeroporto, né, foram instalados nos principais aeroportos do mundo. E perto, não é quilômetro, é metro, perdão. E perto desse aeroporto para alertar sobre mudanças perigosas na velocidade e direção do vento durante a decolagem e o pouso. Pessoas, essa questão do vento de pouso e vento de decolagem, quem já foi para Ushuaia, e quem já foi para Santa Cruz de la Sierra sabe o tanto que isso pode ser perigoso. Só que descer nesses dois aeroportos, eu cito especificamente esses dois, Ushuaia e Santa Cruz de la Sierra, porque tem uma característica em comum. Tanto Santa Cruz de la Sierra quanto Ushuaia ficam muito perto de cadeias montanhosas. Então, os ventos são difíceis de serem previstos. Na verdade, eles não dão para ser, não é possível prevê-los. O que você pode fazer é detectá-los. Então, esses sistemas NexRad, por exemplo, que permite exatamente a detecção da velocidade e direção do vento e a quantidade de chuva, são fundamentais para tornar o pouso nesses aeroportos seguros. Eu já ouvi falar muito do aeroporto de Katmandu também, que é complicadíssimo. Né? O aeroporto de Denver, no Colorado, também. Mas eu falo, não sou rica assim, para ir nesse lugar. Eu falo nos aeroportos que eu já desci e já saí, né? Que Santa Cruz de la Sierra e Ushuaia, terrível. Qualquer um que já foi nesses aeroportos sabe do que eu estou falando e muito provavelmente passou por perrengue. Uma vez que eu disse no aeroporto de Ushuaia, quando a gente terminou de descer, todo mundo bateu palmas para o piloto, porque falou assim, nós achou que chegou o nosso fim. Mas isso é possível, claro, habilidade de piloto e tal, mas graças a esses radares, que tornam possível, não estou falando de prever, mas detectar esse tipo de coisa. Então, essas tecnologias que eles estão atribuindo ao satélite russo, ao misterioso satélite russo, eles já existem. Não são coisas de outro mundo. Eles só precisam de uma capacidade de processamento digital extraordinária. É por isso que eu venho falando que a Rússia não depende desses semicondutores importados. Aquela noção de, meu Deus, a TSMC não está vendendo semicondutor chip para a Rússia agora, o que ela vai fazer? Cara, essa informação, ela não significa nada. Porque do ponto de vista da defesa, a Rússia tem semicondutores melhores que os do Ocidente. Tanto que o supercomputador dos russos é melhor que os americanos. Então é óbvio que eles têm seus próprios semicondutores. Eles só não fazem propaganda disso, porque a empresa que produz é estatal. Ela não tem que fazer papagaiando o que ela faz para ficar tentando ganhar valor na Bolsa de Valores, né, já que é estatal. Essa é a vantagem na economia industrial socialista. E aqui é a vantagem de você ter sua própria fábrica de semicondutores. E ter matemáticos, ter físicos e ter teóricos. Espero que fica óbvio. Certo?
Os fabricantes de radar para aplicação de controle de tráfego aéreo, vamos voltar ao assunto, precisam desenvolver radares que operem sem tripulação e com tempo mínimo de inatividade para reparo. Esses radares são os que eu já falei, over the horizon, surgiram em muitos países, principalmente para detecção precoce de alvos aéreos, a uma distância de 3.700 quilômetros. Certo? Uau! Bom, esses radares baseados no espaço, ou seja, em satélites, continuam a coletar informação de superfície terrestre e marítima em todo o mundo, cada segundo dia. Sondas espaciais levaram radares avançados de imagem para Vênus, sondas soviéticas, né? E transmitiram imagens de alta resolução da superfície para a Terra, penetrando em sua aparentemente impenetrável cobertura de nuvens pela primeira vez na história. As naves russas Venera. Então, isso mostra a capacidade desse sistema de radar e a importância deles. A Universidade Federal do Ceará, salvo engano, ela tem um grupo de pesquisa de engenharia de materiais que produz cerâmicas para radar. Você vê, nós temos pesquisa de qualidade no Brasil. Só que as tentativas de destruição da educação brasileira pelo golpista Michel Temer e pelo miliciano traidor genocida, elas enfraqueceram muito a ciência brasileira e a ciência de base brasileira. Certo? Então, isso tem que ser revisto o quanto antes, para a gente recuperar a nossa capacidade de agir. Certo? De toda forma, os primeiros radares de defesa aérea de mísseis balísticos, aqui eu vou mostrar para vocês um uso que é exatamente do que eu estou falando. Os primeiros radares de defesa aérea de mísseis balísticos foram concebidos e desenvolvidos em meados da década de 50 e 60, certo? Mas esse trabalho foi interrompido com a assinatura do Tratado de Defesas contra Mísseis Antibalísticos de 72, entre a Rússia, a União Soviética na época, e os Estados Unidos. O sistema de mísseis balísticos durante a Guerra do Golfo novamente levou os Estados Unidos a criar radares de proteção contra eles. Os Estados Unidos e a Federação vêm construindo seus sistemas de defesa aérea para protegê-los contra mísseis. Israel, para proteger o território do país, né, implantou radares feitos da RAI como parte do sistema de defesa antimísseis. Isso que vocês estão vendo na foto é o domo de ferro. O domo de ferro é um sistema que, quando você fala mísseis palestinos, você está mentindo. Não é míssil palestino. É pouco mais que rojão, tadinho. Os palestinos fazem rojão caseiro, é isso, rojão caseiro. E lança contra o ente sionista. O ente sionista desenvolveu esse sistema domo de ferro exatamente para interceptar esses rojões caseiros do desesperado e oprimido povo da Palestina. Esse é o sistema que vocês estão vendo aí. Usa esse princípio que a gente está discutindo. Radares feitos da RAI com parte de defesas antimísseis. Os Estados Unidos também desenvolveram seu sistema de radar móvel terrestre baseado em tecnologias de estado sólido, com matriz de antena de abertura ativa e faseada para interceptação atmosférica de alta altitude, para mísseis de médio alcance no teatro de operações. É o que se chama de THAAD-GBR. O avanço da tecnologia digital, e aí nós vamos colocar, né, claro, o que há de mais moderno na coisa toda, que são esses radares russos. O avanço da tecnologia digital, tá vendo o computador de novo aqui? Na primeira década do século XXI, levaram a melhorias adicionais nas técnicas de processamento de sinais e dados, com o objetivo de desenvolverem radares phaser arrays quase totalmente digitais. Surgiram poderosos transmissores de ondas milimétricas para tecnologia de radar, com uma frequência operacional típica de 49 GHz, para vocês verem. E potência média desses radares, igual esse pequeno que vocês estão vendo aí, instalado no navio russo, ele tem uma potência de 100 a 1000 vezes maior do que a potência dos transmissores anteriores. Isso que vocês estão vendo na foto é um radar costeiro de ondas milimétricas, NEVA-B, para detecção e rastreamento de alvos de superfície. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar o necessário sobre os radares, lembrando sempre que as informações foram tiradas. Evidentemente, eu não sei basicamente nada sobre isso. Eu sei história, sei física básica, né? Então, a gente tirou essas informações todas do Ministry Fint, que é um blog russo destinado a pesquisas, não é pesquisa, não faz pesquisa, faz divulgação científica e faz artigos científicos sobre tecnologias que envolvem eletromagnética, de um modo geral. Radar é só uma das
das especialidades deles. Nós chegamos nesse blog porque a gente precisava de informações sobre o tal satélite misterioso que os russos lançaram e já estão usando com muito sucesso naquela coisa que está acontecendo na Ucrânia. Tá certo? De toda forma, curta, comente, é a melhor maneira de você ajudar a gente. É claro que se você quiser ajudar com um Pix, é óbvio que a gente agradece, né? A gente agradece, evidentemente. Nosso Pix é leidersilva@gmail.com. E o nosso que a gente está querendo fazer agora é comprar um computador novo. Computador não para comprar um computador. Nosso computador é um desktop. Então você precisa de. Você monta. O meu computadorzinho é totalmente off-board. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Então, um computador off-board, quem entende minimamente sabe a diferença enorme daquele computador on-board tipo positivo. Então, já conseguimos, graças a Pix, comprar um processador. Uma placa-mãe, na verdade. O processador vai ser a próxima coisa. A gente está juntando dinheiro agora para comprar um processador. A nossa placa-mãe, deixa eu até mostrar aqui para quem já... quem gosta da coisa, fala, nossa, realmente, eu vou dar o troco do café na forma de Pix para leidersilva@gmail.com, porque ele escolheu uma boa placa-mãe, já está comprada. É uma AMD, né, Asus AMD, para AMB 450MA, um 4 DDR4, socket AM4, micro ATX, para ser compatível com um sistema de processador Ryzen 5, certo? Ou Ryzen, não entendo disso, eu só sei que esse bagulho é bom. O Paulo, que é quem ajuda a gente, que ele é engenheiro, né, trabalha nessa área, ele falou, não, essa placa é boa, nós não temos dinheiro para comprar, mas graças às doações dos Pix, nós conseguimos comprá-la. Então, seu Pix vai ser muito bem empregado. Vai ser empregado em tecnologia para a gente poder melhorar as condições do blog, da informação que nós trazemos para você. Tá certo? Então, tenha um ótimo dia, paz e bem. Deixa eu até colocar a musiquinha de encerramento. Deixa eu achar ela aqui. Todas as nossas transmissões, né? Eu esqueço de colocar a música de abertura. Mas de encerramento eu sempre lembro. Mas eu estou começando agora, gente. Eu não tinha essa plataforma que é fantástica da StreamYard. Eu transmiti direto no YouTube. Então eu perdi muita possibilidade de informar vocês melhores. Agora, esse sistema StreamYard, eu não estou fazendo propaganda para ele não, StreamYard. Estou fazendo propaganda para ele não, gente, pelo amor de Deus. Mas ele realmente é bom, é gratuito. E na versão paga, com certeza, tem bem mais funcionalidade, mas nessa gratuita eu já consigo fazer muita coisa que eu conseguia fazer. Que eu antes não conseguia fazer, perdão. Então, eu já considero ela muito boa. Ela melhorou bastante as nossas capacidades, tá certo? De toda forma, paz e bem, namastê, salom, salam, axé para todo mundo aí, tá? Paz em Darwin, oi Nietzsche, oi Max, para quem é ateu. Oi.